Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler 1 Crônicas 17 e 18, também vamos ler Eclesiastes 5. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, grandioso é o teu nome. O Senhor é um Deus bondoso, gracioso, misericordioso e tem nos sustentado nessa jornada de leitura da tua palavra. O Senhor tem nos auxiliado e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e nos ajudar a nos manter firmes nesse propósito, Senhor. Muito obrigado por tudo, por tuas bênçãos, teu cuidado constante. Sobretudo, te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e pelo teu Santo Espírito. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 17. Aliança do Senhor com Davi. Esse texto também, nós já lemos a respeito disso lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vá e diga a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todo Israel. Por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Então Deus está falando: olha, por alguma vez eu pedi que alguém fizesse isso? Versículo 7. Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde os dias em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você, mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Como se isso fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi a respeito das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar conhecidas todas essas grandes coisas. Senhor, não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo,
fazendo para ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que resgataste do Egito? Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, seja estabelecida para sempre. E faze como falaste. Seja estabelecido e para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias uma casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e ela será abençoada para sempre. Bom, o que nós vemos nesse capítulo 17 é a aliança do Senhor com Davi. É sempre interessante perceber que as alianças são sempre iniciativa de Deus. Esse é o modo comum de Deus se relacionar com o seu povo, por meio de aliança. E aqui nós vemos claramente Deus tomando a iniciativa em fazer uma aliança com Davi, assim como ele fez com Noé, assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Moisés, ele faz agora com Davi. E nessas alianças, Deus tem promessas. Deus faz promessas aos seus servos. E estes servos com quem ele faz essa aliança são como que mediadores, são como que, vamos dizer assim, cabeças de um grande grupo que acaba sendo beneficiado por essa aliança. Essa aliança que Deus faz com Davi tem visto o benefício de todo o povo de Israel. E isso, toda essa construção no Antigo Testamento nos ajuda a entender a própria obra de Jesus Cristo como cabeça, como mediador, o perfeito mediador entre Deus e os homens, né? Então, eu me alinho com a teologia da aliança, com essa linha teológica que defende a aliança como padrão de relacionamento de Deus com o seu povo, o que nos ajuda a interpretar a Bíblia de uma maneira, vamos dizer assim, conectada, toda conectada, Antigo e Novo Testamento. São a revelação de Deus. Né? Essa linha, né, de interpretação bíblica, esse entendimento aliancista, ele se interpõe a uma visão majoritária que é chamada de dispensacionalismo, que a maioria das igrejas, a maioria dos pastores acabam tendo uma visão dessa forma. Grosso modo, a visão dispensacionalista vê menos continuidade do Antigo para o Novo Testamento e vê mais peças estanques, né? Como se a revelação de Deus fosse praticamente de uma forma no Antigo Testamento, aí mudou outra vez e assim por diante, como se não houvesse uma conexão fluida e clara entre toda a revelação bíblica, né? Mas enfim, tem muito, se você se interessa por isso, pela teologia da aliança, vale muito a pena você ouvir alguns bons teólogos que ensinam, que têm palestras, inclusive no YouTube, sobre isso, tá? Eu faço menção aqui, caso você tenha interesse de pesquisar, o reverendo Weber Júnior, ele tem palestras e aulas sobre teologia da aliança, e também o Paulo Brasil, ele também fala muito bem a respeito desse assunto. Vale muito a pena, se você tiver interesse, estudar e aprender sobre a teologia da aliança. Está bem? Vamos continuar? Capítulo 18.
Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, que se tornaram servos de Davi e lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam de tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, Davi tomou grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia trazido de todas as demais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abissai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal, pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então, Davi é uma figura muito importante no Antigo Testamento. Ele foi um grande rei que estabeleceu, com a sua liderança, com a sua inteligência, com o seu temor de Deus, né, com a sua capacidade física, inclusive, conseguiu estabelecer um reinado bem abrangente, né, um domínio muito grande. Mas esse capítulo, em toda a Bíblia, é muito claro a seguinte afirmação: o Senhor é quem dava vitórias a Davi. Ele era alguém especial, mas não porque ele, por si mesmo, era alguma coisa, mas porque o Senhor estava com ele, então ele realizava grandes coisas. Versículo 14. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailube, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúza era o escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Então, alguns homens importantes aí que trabalhavam, que estavam junto com Davi. Ok? Agora vamos a Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Deixa eu já fazer uma pausa aqui. Eu sempre me lembro do irmão que a gente tinha na igreja. E uma vez ele contou para mim que ele conheceu uma pessoa que interpretava tão literalmente a Bíblia que quando ele chegava na igreja, na casa de Deus, ele se sentava e ele punha o pé, sabe como você põe o pé para trás, assim, da, da cadeira, né? Então, e, e aí perguntaram para ele, por que você fica sempre com o pé assim, desse jeito, bem, né, colocado lá para trás? Não, porque na Bíblia diz que quando você entrar na casa de Deus tem que guardar o pé. Tem cada uma, né? O pessoal diz que a Bíblia é a mãe das heresias, né? E de fato, um, interpretações diversas das Escrituras acabam levando a conclusões das mais diversas, né? Então é importante a gente
tomar cuidado para não tomar um versículo, né, e fazer desse versículo, por exemplo, toda uma doutrina, toda uma construção teológica. É importante a gente ter uma visão panorâmica das Escrituras para entender a verdade que ela nos ensina. Bom, guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Então, aqui está falando dos votos, de como deve ser o comportamento na casa de Deus. Você tem que tomar cuidado com a sua boca para você não falar bobagem, né? Para você não falar asneira, nem fora e nem dentro, muito menos dentro da casa de Deus, né? Quando fala de guardar o pé, não está falando de pôr o pé para dentro, de maneira nenhuma, né? Mas no sentido de você, quando entrar na casa de Deus, você tomar cuidado com o seu comportamento, né? Cuide de onde você vai botar o pé, o que você está fazendo, né, na casa de Deus. É melhor você chegar com uma atitude pronta para ouvir, né? Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolo. Então, é esse comportamento geral que ele está colocando aqui para que nós tenhamos um comportamento adequado na casa de Deus. Versículo 4. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Então, quando a gente diz alguma coisa para o Senhor, fazemos algum voto, que a gente cumpra isso cabalmente, né? É melhor que, como diz aqui o versículo 5, né? Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, se você fez um voto, leve até o final. Né? O que é fazer um voto? É você, em oração diante do Senhor, se prontificar a realizar algo, a falar algo, né? Enfim, alguma coisa que parta espontaneamente de você. O voto não é uma coisa que a palavra de Deus te obriga a fazer, mas é algo que você, num ato de adoração ao Deus que você ama, que você serve, que você busca, você falar para Ele: Senhor, para a glória do Teu nome eu vou fazer isso. Para que o Senhor seja honrado, eu vou fazer determinada coisa, eu vou me sacrificar nessa determinada área, eu vou aumentar minha contribuição, eu vou fazer qualquer coisa. Voto é o que você espontaneamente faz sem uma obrigação direta que a palavra de Deus esteja fazendo a você, entende? Então, quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Por exemplo, a questão do jejum. O jejum é um ato também de adoração a Deus que deve ser muito bem compreendido para que a gente não faça da maneira errada. O jejum não é um sacrifício que eu faço buscando fazer uma troca com Deus. Então, Senhor, eu vou me sacrificar nesse ponto aqui, o Senhor me atende daquela outra maneira. Eu, particularmente, não vejo o jejum dessa forma. Né? O jejum, no meu entender, à luz do contexto bíblico como um todo, especialmente no Novo Testamento, tem a ver com o espírito quebrantado, uma ação de auto-humilhação diante de Deus. Né? Para nós treinarmos o nosso coração, a nossa mente, a depender somente de Deus e não das coisas, não do alimento, mas entender que a nossa vida depende de Deus. Então eu vejo um jejum mais como um exercício devocional, um exercício de adoração, do que como uma moeda de troca com Deus, que é o que muitas vezes as pessoas vão fazer. Né? Há também
algumas coisas que eu já vi em muitas igrejas, né? Aqueles votos de ficar tantos dias sem comer tal coisa. Ah, eu gosto muito de café, então eu vou ficar 21 dias sem tomar café. Eu gosto muito de chocolate, então eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate. Como se fosse se estivesse fazendo alguma coisa, sabe, altamente espiritual. E não, a Bíblia não fala nada disso, de você se abster de um determinado alimento, alguma coisa que você gosta. Esse é um sacrifício barato, um sacrifício desnecessário, né? O sacrifício perfeito já foi realizado por Jesus. Quando nós nos afligimos de alguma maneira, com o jejum, por exemplo, nós estamos treinando o nosso coração para a gente é, aprender a depender mais de Deus, né? Então, bom, algumas pinceladas em alguns assuntos, porque está falando de voto, para a gente não ser irresponsável na maneira como nós conversamos com Deus, nas coisas que nós nos propomos a fazer, né? Então, aquilo que nós falamos que vamos fazer diante de Deus, vamos fazer até o final, né? Vamos cumprir, vamos analisar bem o que a gente está se propondo a fazer, porque tudo que a gente faz diante do Senhor é um voto, né? Versículo 6, não consinta com a sua boca não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, né? Então, não fala, se você falar uma besteira, não fala que foi descuido, né? Não deixe que a tua boca te leve a pecar. Cuida do que você está dizendo. Cuida do que você está dizendo. É melhor você manter a boca fechada, falar menos, do que você acabar pecando com a sua língua. Continuando, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez. Então não ire o Senhor com palavras não bem pensadas. Então é melhor você não falar do que você falar de forma precipitada. E quando a gente fala voto não é só o que a gente faz, só você e Deus, ou eu e Deus em oração. Voto muitas vezes é feito diante de Deus quando nós falamos com as pessoas. Quando nós falamos com alguém, olha, agora daqui em diante eu vou fazer isso, daqui em diante eu vou fazer aquilo. Isso é um voto. Você de repente nem falou com Deus em oração, mas você tomou a decisão e você compartilhou com alguém. Aquilo é o voto. Aquilo é um voto. Estou me lembrando aqui de uma senhora, Dona Ana. Há muitos anos ela frequentou bem pouco a nossa igreja, acho que nem chegou a se tornar membro da igreja. E ela um dia chegou para mim no final do culto. Eu acho que eu falei sobre missões, alguma coisa assim. E aí ela chegou para mim e falou: Pastor, eu vou contribuir com R$ 50 mensais para missões. Todos os meses eu vou dar uma oferta de R$ 50 mensais. Eu falei: Amém, dona Ana, que Deus te abençoe, que Deus te sustente para que você assim cumpra o que a senhora, né, está prometendo e tal. Então eu achei muito bonito isso, né? Muito bonito da parte dela. E me parecia ela muito sincera diante do Senhor. E Deus a levou. Se aquele não foi o último domingo que ela foi na igreja, foi só mais um ou dois ali, porque logo ela ficou muito doente e o Senhor a levou. Mas uma serva de Deus, uma serva de Deus. Muito bem. Deixa-me ver onde eu parei aqui, né? Versículo, hoje eu tô falando muito hoje. Versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Então, cuidado com o que você vai dizer diante de Deus em oração ou diante dos servos de Deus, que tudo isso você está falando diante do Senhor. Quando a gente põe uma palavra para fora da boca, é sempre diante de Deus. Se você notar em alguma província a opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Olha só. Porque o que está porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora.
e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Olha só o que ele está colocando aqui, né? Parece que está falando do Brasil hoje, né? Do ano 2023. Não há novidade nenhuma a gente vê opressão sobre os pobres sendo oprimidos, né? A gente tem visto no Brasil, a gente não comenta muito, né? Acho que a gente está muito caladinho, mas aumentos de impostos de toda a ordem, né? Os pobres realmente sendo mais e mais prejudicados em muitas coisas e, e de fato essa camada, né? Cada vez mais é, assim de opressão sempre você fala, esse está oprimindo aquele, mas tem alguém que está por trás oprimindo aquele que está oprimindo o outro, né? E não tem nada que favoreça realmente uma, um alívio, né? Um alívio. Hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre a questão de ter um funcionário em casa, né? De ter por exemplo, uma funcionária que pudesse trabalhar na limpeza, no cuidado da casa, na alimentação, etc, etc. E aí, como ela é contadora, ela estava me falando mais ou menos dos tributos que ela faz lá na contabilidade onde ela trabalha, esse tipo de folha de pagamento. E assim, para manter uma empregada com salário mínimo, o empregado tem que pagar quase R$ 400 acima do salário mínimo, a mais, de imposto. Quer dizer, então não há nenhum favorecimento, não há nenhum incentivo para que uma família de classe média, por exemplo, é, tenha condições de contratar a mão de obra de uma forma legalizada. É muito mais fácil você fazer de uma forma não legalizada, né? Só que acaba não trazendo os benefícios previdenciários, etc. Então a gente vive num mundo de muita opressão, né? O pobre tem muita dificuldade em se desenvolver, em trabalhar, em conseguir o seu sustento de modo lícito, né? E ainda mais ascender para camadas, vamos dizer assim, de um maior conforto na sua vida, né? Então, infelizmente, é isso que a gente vê. E aqui, o que ele diz aqui, olha, se você notar isso, não fique admirado. Isso é normal, é assim mesmo que as coisas são no mundo. Versículo 9: o proveito da terra é para todos e até o rei se serve do campo. Isso aqui eu já falei, já li. Versículo 10: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então ele está falando disso. Aquele que ama o dinheiro acaba nunca se satisfazendo, né? E há um grande benefício, no caso aqui, em comer menos, né? Ou em ter menos, ser mais pobre, porque isso lhe dá mais tranquilidade, né? O rico acaba tendo mais preocupações do que o pobre, até com a sua própria segurança. Há um grande mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias, né? Então, assim, alguém que acumula riqueza acaba por algum deslize perdendo e os seus herdeiros acabam também sendo prejudicados. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grande mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Me lembro agora de um documentário do Ike Batista, se você tiver interesse de assistir, é interessante também. Um homem que foi, se não me engano, o oitavo homem mais rico do mundo, é um brasileiro,
de uma mente muito brilhante, mas que acabou se enredando, se enveredando por caminhos perigosos de alto risco e acabou sendo descoberto uma série de coisas que ele alega não ter feito, enfim, foi preso, e hoje ele tenta se erguer novamente, enfim, mas o ponto é esse. Vaidade, nesse sentido assim de não ser algo seguro. A riqueza é como uma bolha de sabão. Parece um objeto sólido, mas quando você pega, aquilo estoura e não te dá nenhuma sustentação. Versículo 17. Em todos os seus dias comeu o seu pão. Esse eu já li também. Nos pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. E o versículo 18. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Então, de fato, é importante desfrutar daqueles bens, desfrutar do fruto do seu trabalho, né, durante os dias da sua vida, sabendo que não vai levar nada. Agora, a instrução bíblica nesse trecho é que então devemos esbanjar, devemos fazer uso completo de tudo que está nas nossas mãos? Claro que não. Tem outros textos, especialmente em Provérbios, que nós somos ensinados a poupar, a ser como a formiga, né, que trabalha no verão e guarda para o inverno. Enfim, tem todo um contexto, né? É interessante a gente aprender, olhar para as coisas, mas também lembrar de referências de outros textos para a gente não chegar a conclusões equivocadas, né? Você lê um texto desse e fala, então não vou mais contribuir com a Previdência, não vou mais pagar minha Previdência privada, não vou mais fazer um pé de meia aqui para quando eu, sei lá, se eu bater o carro eu ter dinheiro para consertar, não vou nada, eu vou agora comer e beber e me alegrar e é isso. Não, calma. Calma lá, que não é exatamente isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo a nossa porção é essa, a gente não vai levar nada daqui, então é bom sim a gente poder usar aquilo que Deus nos conferiu para a gente se alegrar. Não precisamos ser mão fechada, muquirana e nunca desfrutar daquilo de bom que Deus tem nos dado, né? Se a gente tem alguma coisinha é porque Deus nos deu. Se a gente não tem, é porque Deus não nos deu. E a gente tem que viver em paz e ter o coração tranquilo em qualquer que seja a situação. E assim termina a leitura de hoje. Vamos fazer aqui a marcação. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 8 de setembro, logo após o feriado, certo? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais se Deus quiser.